pessoal, nessa segunda parte aqui, então, né, das funções, das revisões aqui, vamos continuar na mesma ideia, mas mudando a lei de formação. Então, novamente, uma função chamada f, né, que recebe x aqui e que trabalha com x um pouco diferente dessa vez. Repara, agora ela trabalha com, ela pega o x aqui, né, ela pega esse x, tá? Aí o que ela faz com o x? Ela dobra, troca o sinal, depois disso subtrai 1. Né? É esse o procedimento aqui que essa lei de formação vai adotar. Então vamos tentar ir um pouco mais direto, né? Mas ressaltando uma outra coisa que talvez nós não tenhamos falado na primeira etapa, aí, na primeira parte também, para não ficar muita coisa, né? Então, de novo, nós temos a mesma ideia lá dos conjuntos, que a gente ainda pode adotar, né? Que é o de partida e o de chegada. E aí a gente pode abastecer aqui com alguns números. Eu vou fazer aqui o menos 1 dessa vez, ó. Tá? O menos 1. E aí eu vou passar esse menos 1 pela lei de formação. Ok? Então, passou aqui pela lei de formação. E aí o que vai acontecer? Nós temos aqui menos 2 vezes o x. O x é menos 1. Menos 1, né? E menos 1 da própria expressão, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Menos 2 vezes menos 1 fica mais 2. Mais 2 menos 1 fica mais 1. Então, o resultado aqui é um positivo para nós, correto? Vamos pegar o zero aqui também, né? Lembrando que esse zero é importante, não é o zero da função, mas é um número interessante para nós aqui. E aí nós vamos ter aqui assim, ó, menos 2, que multiplica o zero aí, menos 1 da própria lei de formação. Menos 2 vezes 0 dá 0, menos 1 então, como resposta. Tudo bem? Repara, aí aqui eu já vou destacar que esse menos 1 é exatamente esse carinha aqui, que a gente chama de termo independente, né, das funções aí, né, das funções polinomiais de grau 1 aí, tá? Nesse caso. Tá? Independente. Beleza. E para finalizar, vamos colocar também o número 1. Ó, o número 1 passa pela lei de formação. E aí a gente tem aqui menos 2, que multiplica o 1, menos 1. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1, muito cuidado, porque eu estou juntando dois negativos, fica menos 3. Tudo bem? Então, aqui eu tenho os seguintes pares ordenados, ó, que a gente pode destacar. Menos 1, menos 1 com 1. Depois aqui a gente pode destacar o 0 com menos 1. E aqui, para finalizar, 1 com 3, tá bom? Vamos colocar isso no plano cartesiano, vamos ver o que dá aqui, né? Então, nós temos, vou colocar dessa maneira aqui o plano. Pronto. E aí, nós temos aqui eixo, geralmente chamado de x, tecnicamente eixo das abscissas, aqui y ou eixo das ordenadas, tá bom? Vamos destacar esses pontos aí, então. Aqui, entrada menos 1, lembrando que esses valores de entrada aí são no eixo x, então você tem aqui, ou no eixo das abscissas, né? Menos 1, vou marcar ele por aqui, né? E aí existe a relação lá com 1. Então, menos 1 significa uma unidade para a esquerda e mais 1 aqui significa uma unidade para cima. Todos os pontos a gente pode imaginar que começa aqui, na origem, né? E aí, se você vem uma unidade para a esquerda, você bate aqui, leva esse ponto, então ele estava aqui, leva esse ponto uma unidade para cima, ele vai parar aqui, que é o que nos interessa de fato. E eu vou deixar esse marcado aí para nós, né? E pronto, ó. Tudo bem? Aí,
esse é o primeiro ponto, né? Se a gente quiser até dar um nome, pode também, ó. Por exemplo, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C. Então, acabamos de descrever aqui o ponto A. Ponto A. Vamos ao ponto B. Entrada 0, saída menos 1. Né? Então, esse 0 significa que não teve deslocamento para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, pensa que o ponto está aqui e não teve deslocamento para a esquerda ou para a direita. Mas aí vem o menos 1 e desloca ele uma unidade para baixo, tá bom? Então, ele estava ali em cima, ele vem parar aqui no menos 1. Esse ponto é o ponto B. Então, se percebe que é um pouquinho diferente da configuração do anterior, né? E aí, para finalizar aqui, nós temos 1 com menos 3. Então, 1 para a direita, vou marcar ele aqui, tá? 1 para a direita, né? Não confunde com esse menos 1 que está aqui, deixa eu até pôr ele um pouquinho mais para baixo aqui, ó, tá? Então, 1 para a direita está aqui, beleza? E depois nós temos aqui o menos 3 para baixo, né? Menos 3 para baixo, né? Então, até aqui, pessoal, ó, ficou até um errinho na hora de copiar, né? Que eu não coloquei na hora de copiar aqui no par ordenado ou negativo, tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. 1 para a direita tá aqui, menos 3 para baixo, então aqui tá menos 1, menos 2, menos 3 tá aqui embaixo. Então, nós vamos fazer a relação e ela vai ficar por aqui assim, né? Esse é o ponto C, tá bom? Vou ter que fazer uma breve gambiarra aqui nesse eixo, para que a gente possa ter ele um pouquinho mais adequado aqui para nós. Bom, feito isso, nós pensamos lá, será que dá para fazer a reta ou não? E nesse caso dá, não há empecilho, né? Porque não há nenhum número, né, real que não possa ser dobrado, depois trocado o sinal e depois subtraído a unidade dele, né? Dessa resposta aí, né? Então dá para fazer sim. Nós dizemos então que seria um gráfico contínuo, né? Não tem nenhum salto nesse gráfico aí, seria algo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Mais ou menos isso daí, tá bom? Ficou um pouquinho desalinhado ali de baixo, até para corrigir aqui um pouquinho. E agora ficou mais razoável um pouco. E é esse o gráfico da função, né? Ela é representada dessa maneira. Lembrando, então, que aqui nós tivemos o aparecimento do termo independente, ó, o termo independente aí, tá? Que está lá na lei de formação. E uma outra coisa que nós vimos anteriormente, dessa vez não apareceu logo de cara, foi aqui, ó, o zero da função, né? Então aqui, ó, zero da função. Vamos calcular ele, né? Então, como é que eu vou calcular esse zero da função? Vamos lembrar lá, ó. O zero da função. Então, ele é o número que faz a função zerar, tudo bem? Então, não é x igual a zero, tá? Cuidado com isso. Às vezes pode acontecer de ser, né? Claro que pode. Mas vou pegar a lei de formação, f de x igual a menos 2x menos 1. F de x igual a menos 2x menos 1, tá? E aí eu vou falar assim, olha, essa lei de formação em algum momento, né, existe algum valor para esse camarada aqui que faz com que isso aqui resulte no zero, né? De zero de altura, tá? Para esse ponto lá do gráfico. E é isso que nós vamos trabalhar. Aí a gente sai de uma função e nós entramos aqui numa equação. Olha aí, para você ver, ó. Bom, trabalhando de uma forma mais técnica, né? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Não tem menos 1 passando para o outro lado. O que tem aqui é o menos 2x menos 1 sendo copiado, do outro lado o zero sendo copiado. Para eliminar esse menos 1, tem um mais 1 que eu adiciono. E aí, se eu adiciono mais 1 de um lado, eu adiciono mais 1 do outro. O que faz parecer que esse mais 1, perdão, que esse menos 1 passou para o outro lado, ó. Positivo, né? Não passou, eu só adicionei 2 positivos, exatamente porque eu queria
zerar essa parte aqui, tá? Não vou ficar me aprofundando tanto, mas é aí um bom lembrete. E aí, se eu copiar aqui, ó, nós vamos ter isso aqui, ó, menos 2x igual a 0, né? Perdão, igual a 1. O 0 mais 1 ali, igual a 1. Tudo bem? E aí, novamente, tem gente que vai pegar esse menos 2, passar dividindo, ainda troca o sinal do menos, né? E fica tudo mais errado ainda. O que dá para fazer aqui, pessoal, é perceber que eu tenho menos 2 multiplicando x. Para eu anular esse menos 2 aí, né, em termos da multiplicação, fazer o elemento neutro da multiplicação aparecer, eu divido por ele mesmo. Mas se eu divido por menos 2 de um lado, eu divido por menos 2 do outro lado, correto? E aí, o que acontece é isso aqui, ó. E aí nós ficamos, então, que x é igual... Aí você tem um positivo com um negativo aqui numa divisão, né? Se for analisar o sinal, dá negativo, né? E aí você tem x igual a 1 sobre 2 para o zero da função. Significa que aqui, ó, né, é 1 sobre 2, tá? No eixo x é 1 sobre 2, ok? Correto? Então é isso, não é difícil calcular o zero da função, né? Bom, eu quero aproveitar esse gráfico aí para a gente calcular, falar de alguma coisa que nós não falamos no exemplo anterior, né? Esse menos 2 aqui, galera, ó, ele também é relevante. Ele também é relevante para nós, né? Esse carinha aqui, eu chamo ele de coeficiente angular, tá? No caso de função polinomial de grau 1, ele diz para nós se a função é positiva, se a função é crescente ou decrescente. Se ele é negativo, a função é decrescente. Repara como está a reta. Da esquerda para a direita, ela vai diminuindo, entre aspas, aí, a altura, né? Então, aqui nós temos que f é decrescente. Tá? Decrescente. Beleza? Já no exemplo anterior, se me permitem aqui, ó, você tem uma reta que parece que da esquerda para a direita está subindo, né? Uma rampa ali. Então, aqui você já tem uma função crescente. Repara que na lei de formação não está escrito logo de cara o coeficiente angular, mas quando ele não está escrito aqui é porque ele é 1. E 1 é um número positivo, não é verdade? Então, essa é uma função, né? Função crescente. Esse número, ele é extremamente relevante para nós aí, tá bom? Então, não tinha comentado sobre isso antes. Fica aqui a dica agora para essa questão aí do coeficiente angular, tá? Função polinomial de grau 1. Então, de cara, olhou para a lei de formação, você já consegue ver duas coisas. Uma é se ela é crescente ou decrescente, a função, né? Outra, onde vai cortar o eixo, né? Intersectar o eixo das ordenadas. Tudo bem?